Olá! E aí? Vamos lá para mais uma chave hoje? Hoje nós vamos falar da chave 15, que é a chave de IVP. O que é IVP? Índice de Viração Própria, né? Mas lá foi levado de uma outra forma, né? Identidade valida o propósito. Então, o que é isso, né? Quando nós sabemos quem somos, nós conseguimos cumprir o propósito e nada nos para, né? O que é o IVP? Uma ferramenta utilizada para que a gente seja assertivo na solução de problemas. Como que eu consigo ter um IVP melhor? Eu preciso ter repertório, eu preciso me conectar com pessoas que têm coisas diferentes do que eu tenho, né? Conectar com novas pessoas, conectar com novos ambientes, e eu preciso sempre estar atento para a solução de problemas, né? E não ter medo de ter novas experiências. Mas o medo, ele vem do quê? Do baixo IVP, né? Porque quando eu sei quem eu sou, como eu funciono, como eu estou, nada me para. Se eu sei a minha identidade, se eu sei o meu propósito, se eu sei onde eu preciso chegar, nada me tira dali. Pode acontecer o que for. E aí foi colocado até um exemplo, né? Do Suichiro Honda, né? Que durante a guerra, na guerra, o que acontece? Todas as fábricas, elas ficam para fazer os armamentos de guerra, né? E ele falou que ele não ia parar de trabalhar, porque ele tinha um propósito ali. Só que aí não tinha mais matéria-prima para que ele conseguisse trabalhar. E aí? Ele precisou ter um IVP. O que ele fez? Ele pegou as latas lá, né, que mandava lá para o pessoal, e colocou o pessoal da fábrica para recolher aquilo e usou aquilo como matéria-prima. Então, é isso. O que é o IVP? É a gente conseguir solucionar rapidamente os problemas. E uma coisa que a gente faz muito é querer fugir dos problemas. E não, nós temos que ser solucionadoras de problemas, né? E não ter medo deles. Então, nós temos todos os dias que ficar muito atento. Porque quem tem esse IVP alto resolve problemas muito facilmente. E aqui eu vou contar de uma experiência que a gente teve, né? As meninas estão aqui também, a Tete e a Marinete, que foi quando a gente foi no evento no final do ano chamado dos Generais. A gente teve o rapaz lá que teve o VP muito rápido, né? E nós íamos de ônibus, teve um problema, chegou lá, o menino falou, qual é o problema? A moça começou a contar para ele toda a história, ele, não quero saber, eu preciso resolver, é isso, eu preciso arrumar um carro para a gente ir. Ela falou, Ele olhou para as meninas e falou, ok, vamos fazer assim, 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 e vamos embora. O que ele teve? Ele já estava com essa chave do IVP virada. Ou seja, tem um problema? Não. O que eu posso fazer para solucionar ele aqui agora? Eu preciso solucionar ele rápido. E a gente foi. Entramos 5 pessoas dentro do carro que não se conheciam direito, só eu que conhecia as meninas, né? Foi eu, a Tete e a Marinette. E fomos. Então, o que é isso? Foi uma amostra ali de um IVP muito rápido. Ele falou, tudo bem, vamos resolver. Precisamos só resolver. E é isso, né? É essa chave do IVP que a gente precisa virar. E tem gente que tem um IVP baixo, né? Demora a resolver. Resolve o problema, mas demora, procrastina, espera. Uma hora resolve. E tem aquelas pessoas que não trabalham esse VP hora nenhuma, que é aquelas pessoas que não querem resolver. Ou deixa para lá, ou já passou, né? Então, nós precisamos sempre estar atentos aí para ativar esse IVP, né? Para ativar a nossa identidade. A gente vê muito por aí todo mundo perguntando, eu não sei qual é o meu propósito. O
Por onde eu começo? Primeiro você se descobre e ativa a sua identidade. O seu propósito, a resposta do que é o seu propósito está dentro de você. Mas você só vai descobrir e só vai conseguir trabalhar no seu propósito quando você ativar a sua identidade. Enquanto a sua identidade estiver confusa, todas as suas crenças, os seus bloqueios, não te deixa validar o seu propósito. Então, você fica aí com o IVP alto e alguns problemas podem acabar te parando. Então, às vezes, você fala, nossa, sou procrastinadora, sou procrastinador. E não é. Você está apenas com o IVP baixo. Às vezes, o ambiente onde você está, as pessoas não gostam de resolver problemas, não gostam de solucionar os problemas, né? E começa a dar desculpa. E, gente, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Não consegue fazer mais nada. Sabe por quê? Para tudo tem uma desculpa. Por que você não faz? Ah, porque eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Você está numa guerra aí. Você tem duas soluções, né? Ou você entra na guerra para vencer, ou você entra na guerra para morrer. Como que você decide entrar? Faz de conta que sua vida está em constante guerra. E tá. De um lado está não prosperidade, do outro está prosperidade. Qual que você quer ficar? Onde você quer ficar? Né? E aí foi até citado muito essa questão de guerra lá. Foi falado, né? E aí veio um exemplo, né? Quando um homem é convocado, ele não pode dizer não. Se ele disser não, ele pode ser condenado à morte, até aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, para esse caso, existe pena de morte. E aí ele vai para lá defender pessoas que nem conhece, porque se está numa guerra, você está defendendo toda uma nação, e ali por pessoas que você nem conhece de fato. Mas e aí? Se você precisar entrar numa guerra pela sua família, por você, você está deixando para depois? Porque, ó, só não tem problema quem não cresce. Criança não tem problema. Vocês já viram criança com algum problema? Eu nunca vi. Tenho 2 aqui ainda considerados crianças. Então, para eles, nada é um problema. Tudo eles têm uma solução. Né? Ou tem uma desculpa. Então, e, gente, dar errado não é atestado de fim, não é atestado de problema. Só significa que ainda não tem um propósito definido, né? Então, como é que a gente faz? Vou repetir mais uma vez. Para aumentar esse VP, né? Aumento de repertório, conecta com pessoas que pensam diferente, não se nega a ter novas experiências. Só um minutinho, gente. Agora eu não posso. Então, a gente tem que tomar cuidado para quando a gente fica querendo dar desculpa e buscar soluções que estão só dentro da gente. Todo problema que você tem na sua vida, a solução está dentro de você. Só que você está tão focado no problema que você esquece de buscar pela solução. Né? Então, quando a gente começa a aumentar o nosso repertório, e aí o empreendedorismo usa muito isso, né? Se eu venho empreender, mas eu sou bom só em uma coisa, eu não estou disposta a aprender ou a resolver os problemas que surgem, eu não consigo empreender, né? Porque empreendedorismo não funciona com só especialista em uma só coisa. A gente precisa saber de tráfego pago, a gente precisa saber de lançamento, a gente precisa saber sobre perfil que muda todo dia, a gente precisa saber das novas redes sociais que vão surgindo, a gente precisa estar sempre pensando em novas soluções, né? Então, para quem empreender fica mais fácil? Para quem tem o IVP alto.
E onde eu consigo isso? Me conectando com pessoas que estão, né, empreendendo, me conectando com pessoas que têm, como diz a TT, né, que tem a chave que a gente precisa. Então, a chave de um conecta com a chave de outro que consegue abrir as portas certas, né? Então, a gente tem que ter isso, a gente precisa ter um repertório alto, né? A gente precisa estar sempre em busca de coisas novas, né? Porque não existe problema maior do que nós. Nós somos o maior problema do mundo perante nós. Por quê? Se eu solucionar os meus problemas, se eu solucionar os problemas que estão dentro de mim, nada me para, né? E como que eu preciso resolver? Resolvendo esses problemas todos os dias, né? E é isso, gente. Quem aí tá com IVP em construção? Tá alto, tá baixo? O que vocês estão achando? Entra aí agora para vocês falar um pouquinho comigo. Tá sem som. Pode falar. Não, vou levantar a mão para falar um de cada vez, a gente fica embolando as falas. Na verdade, eu ia te fazer uma pergunta, a questão do IVP aí. Às vezes eu me vejo, tipo assim, tem uma coisa ali para fazer, aí a pessoa pega e olha e fala assim, ah, isso aqui. Passa por aquela mesma coisa e fala isso aqui. No meu caso, eu não olho. Se eu não vou fazer, eu não fico comentando. Eu pego, né, e faço. Se eu não vou fazer, eu não fico comentando. A questão de eu não comentar é porque eu não tenho paciência de esperar alguém fazer, outra pessoa que tem que fazer. Um dia surgiu até uma questão aqui em casa com a minha mãe. Ela foi na varanda 10 vezes, e 10 vezes ela me falou que a planta estava morrendo de sede. E ela não teve a capacidade de ir na pia e pegar uma água e molhar a planta. E aí, tipo assim, para mim, o que acontece? Se eu vou lá e eu vejo a planta murcha, o que eu pego? Eu pego água e molho. Então, eu sempre faço isso. Sempre que eu vejo uma coisa que não está certo, eu vou lá e corrijo, em vez de eu ficar falando. Isso, como eu estou usando o IVP? Sim, porque você está solucionando o problema, entende? Você não está ali esperando que alguém faça. Você viu o problema, você pode resolver, você sabe como resolver, você foi lá e resolveu, pronto. Entende? Ah, mas às vezes eu preciso esperar as pessoas fazerem. Gente, tudo vai depender do ponto de vista, né? Por exemplo, quando a gente é casada e a gente fez ali a escolha não certa, né? Vamos dizer assim, a gente precisa de um treinamento maior. E aí a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Então, às vezes, neste caso, mas aí você vai saber. Se você tiver com IVP alto, você vai saber. Não, eu preciso esperar a pessoa entender que ela precisa fazer. Eu não posso ir ali e solucionar por ela. E, gente, falar que a gente é solucionador de problemas é ser solucionador de problemas que compete a nós, né? Neste caso, era uma coisa que a Marinette podia fazer que não ia causar nenhum problema. Mas vamos supor que a mãe dela precisasse fazer algo que a mãe dela precisasse resolver. Se ela vai lá e ela resolve, ela está largando de solucionar, às vezes, um problema dela que ela tinha que resolver para solucionar problemas dos outros. Então, o que é você trabalhar esse VP? É solucionar os problemas seus. O problema do outro é do outro, cada um com seus problemas, né? Por muito tempo eu fiquei querendo resolver o problema de todo mundo, queria resolver a vida de todo mundo. Agora eu resolvo só a minha e cada um que se preocupe com os seus. Entende? Tem hora ainda que a gente... É aquela coisa, né? Tem que ficar de olho, tem que ficar atento. Mas eu sou solucionadora de problemas, mas eu soluciono só os meus, dos outros é dos outros. Não tem conta com problema de ninguém, com bloqueio de ninguém, com crença de ninguém. Né? Quem mais quer comentar aí um pouquinho ou fazer alguma pergunta? Andréia, Kátia, TT. Hoje está todo mundo caladinho?
Olha eu aqui, boa tarde, gente. Boa tarde. MVP seria a mesma coisa de, como é que fala, né? Adaptabilidade, né? A mesma coisa de adaptabilidade? É tipo, né? Porque a adaptabilidade, você vai adaptar as coisas, né? Ou seja, se eu não tenho como solucionar, se eu não conheço a solução, eu vou adaptar com a solução que eu tenho, certo? O IVP é o quê? Você trabalhar o seu repertório, você buscar conhecimento sobre aquilo ali, para que aquilo não te paralise, entendeu a diferença? Entendi. É uma solução rápida. Isso. Você tem repertório, você tem conhecimentos para que você não deixe aquilo ali, tá? Então, a Kátia falou que Entendi. hoje não. A Ana quer falar alguma coisa sobre VP, Ana? Comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? A Deia? Ô, meu anjo, me perdoa. Na estrada não tava. Eu tava sem conexão na estrada. Agora eu cheguei, peguei no finzinho. Sem Eu vou problema. escutar depois gravado. Tá bom, vou colocar lá. A Deia hoje também não? Obrigada. Nada. Gente, então é isso, né? Trabalhe aí o seu IVP, busque conhecimento, se conecte com novas pessoas, viva novas experiências, porque só assim você vai aumentar o seu IVP, tá? E essa foi mais uma chave. Aproveita, vai aqui, me segue e entra lá para o grupo para partilhar com a gente as atividades. Eu estou colocando lá no grupo, então se você quer, vai lá para o grupo é gratuito, só pedir aqui no direct, tá? De qualquer um desses Instagrams, eu mando lá do grupo e lá eu passo as atividades e a gente faz também alguns comentários lá. Amanhã estamos aqui novamente para rodar mais uma chave. A chave de amanhã é super importante, então estejam aqui amanhã novamente às 15 horas. E é isso.